Vamos falar da Bíblia, a segunda tentação de Jesus no deserto. Nós começaremos esse texto com a seguinte passagem bíblica. Então, o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículos 5 e 7. No capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus, nós somos informados de que Jesus fora conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, após 40 dias e 40 noites jejuando, ele teve fome. Nesse momento, chega o tentador, ou seja, o diabo, o tentador muito ardiloso, provoca Jesus questionando se ele é realmente o Filho de Deus, que está lá no versículo 6. Mas Jesus, conhecendo as malícias e enganações do mesmo, respondeu somente: também está escrito: não tentarás Senhor teu Deus. Não é somente Jesus que fora tentado, mas todos os filhos de Deus somos tentados todos os dias. E muitas vezes sucumbimos a essas tentações e às vezes nem percebemos. E também às vezes nem percebemos que nós tentamos ao Senhor nosso Deus. A palavra tentar tem como um dos significados tentação ou desafio. Em muitas situações, nós ficamos tentados a desafiar a Deus, desafiar sua proteção, seus ensinamentos, seu amor à humanidade. Num ato de total rebeldia e blasfêmia, o homem quer se igualar a Deus, o único e verdadeiro, a si mesmo. Esse ensinamento vem desde o Antigo Testamento. Vamos ver algumas frases da Bíblia. Guarda-te e que não esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirei outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentastes em Massá. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e seus estatutos que tem mandado. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra sobre o qual o Senhor jurou a teus pais. Isso está em livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 12 a 18. A palavra Massá significa tentado. Meribá significa contenda.
Então, esse episódio mencionado no livro de Deuteronômio refere-se ao episódio em que o povo israelita estava murmurando contra Moisés e tentando, ou seja, questionando, provocando, duvidando da presença de Deus. Então vamos ver a passagem bíblica que relata esse episódio. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Revidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendou o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com o que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Livro do Êxodo, capítulo 17, 1-7. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, lá no versículo 6, no qual o evangelista descreve uma distorção que o diabo tentador faz do Salmo 91, nos versículos 11 e 12, e no Salmo 91 fala que devemos confiar plenamente em Deus, mas confiar em Deus é um ato de fé. Passar a tentá-lo, chegar a desafiá-lo é rebeldia e blasfêmia. Mas Jesus respondeu ao tentador, citando as Escrituras corretamente, conforme vemos no Evangelho segundo Mateus, usando o sentido correto que está no livro do Deuteronômio. Vejamos alguns versículos do Salmo 91. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu lhe livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e o glorificarei.
Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Livro dos Salmos 91, 2, 9, 12, 14, 16. Sim, devemos confiar em Deus, mas também devemos nos manter no caminho reto, conhecer os seus mandamentos e estatutos, conhecer o seu nome, confiar nele, ter temor e tremor somente a Deus, o único e verdadeiro. E o que o diabo fez? Quis distorcer as Escrituras. O Salmo 91, Deuteronômio. Porém, Jesus, conhecendo suas mentiras e malícias, prontamente o respondeu com a verdade. Nós devemos estar muito atentos, pois é justamente nos piores momentos pelos quais passamos, pois temos momentos bons e ruins, é que o diabo, o tentador, nos provoca com suas mentiras, malícias e distorções, tentando nos levar para o caminho errado, ou seja, aquele contrário a que Deus nos ensinou. O tentador, ele procura nos enganar e colocar em nossos corações a semente da rebeldia, do rancor e da blasfêmia contra o Senhor Deus. E é justamente nos piores momentos em que devemos fazer uma reflexão sobre o nosso comportamento e principalmente pedindo a Deus que nos mostre o verdadeiro caminho que devemos percorrer e o que devemos fazer. E principalmente pedir perdão se alguma falta contra Deus ou o próximo havemos de ter cometido. E como está escrito lá no Salmo 91, somente quando conhecemos o nome de Deus é que estamos protegidos, porque é nesse momento que conhecemos os seus mandamentos, os seus estatutos, o caminho reto e bom aos seus olhos, ao qual devemos percorrer. Quando temos somente o único e verdadeiro Deus, a qual tememos e trememos e a qual somos os seus servos fiéis. Esse foi um texto que o Evandro me mandou e que realmente a gente tem que aprender muito. Gratidão, muita paz, muita luz a todos.